Você já tentou organizar sua rotina e cumprir uma agenda que você mesmo criou e não conseguiu? Tentou parar de procrastinar e seguir a sua lista de tarefas e também não conseguiu? Eu sei o que é isso. Durante muito tempo, eu só procrastinava. Eu não conseguia fazer o básico, me atrasava para tudo, não conseguia cumprir uma lista de tarefas simples e eu me culpava muito por isso. Depois de muita frustração, erros e acertos, eu consegui desenvolver técnicas que me ajudam hoje a ser uma pessoa mais organizada, mais disciplinada. É claro que a minha rotina não é perfeita, mas eu tô bem melhor do que há um ano atrás. E olha, não foi fácil, a minha vida e a minha rotina não são perfeitas, longe disso, mas depois que eu consegui sair desse ciclo de desorganização e procrastinação, eu consegui alcançar coisas que pareciam impossíveis. E nesse vídeo eu quero falar sobre as coisas que mudaram a chave na minha cabeça e que me fizeram hoje ser uma pessoa mais produtiva e organizada. Oi! Eu sou a Deise e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, organização, autoconhecimento e hábitos saudáveis. Bom, a primeira coisa que eu precisei entender e que mudou a minha forma de pensar foi aceitar o fato de que as pessoas não têm as mesmas 24 horas por dia. Isso pode ser óbvio para algumas pessoas, para outras não. Goste você ou não, isso é um fato e aceitar isso fez com que eu parasse de perder tempo e começasse a focar naquilo que realmente importa. E eu explico, vou te dar um exemplo. O CEO bilionário da empresa X, ele mora a 10 minutos do escritório onde ele trabalha e ele pode escolher se ele quer ir de carro, de Uber, de ônibus não, que ele nunca vai pegar ônibus. A pé, ele não tem horário para chegar porque, bom, ele faz o horário dele, ele não precisa bater ponto, ninguém vai descontar do salário. Ele tem recursos financeiros suficientes para poder não se preocupar com o almoço, com a alimentação. Ele vai comer no restaurante que ele quer, ele não precisa se planejar para isso. E ele tem outros recursos ainda que ajudam ele a ter mais tempo para ele se exercitar, para ele estudar, para ele, enfim, fazer o que ele quiser. Muito diferente se a gente pensar no cenário de uma pessoa comum que mora longe do trabalho, que pega condução, leva, sei lá, 2, 3, 4 horas às vezes no trajeto de ida e volta para o trabalho. Uma pessoa que, se ela chegar atrasada, se ela faltar, ela perde a descontado do salário dela, ela perde dinheiro, né? Você olhando essas duas pessoas, óbvio, elas não têm as mesmas 24 horas, né? E o que geralmente acontece? A gente fica frustrado com isso. Poxa, isso não é justo. Claro que não é. Não é justo, só que o mundo, ele é injusto e ele vai continuar sendo, a gente gostando ou não. Quanto antes a gente aceitar esse fato, melhor para nós. Porque não adianta eu ficar perdendo tempo reclamando, me lamentando. Ai, eu gasto 2 horas no transporte público. Não vai me levar a nada. Eu preciso, em vez de reclamar, trabalhar para que essa realidade mude e aprender a ver o que é possível ser feito, né? A decidir o que eu vou fazer com as horas que eu tenho, por mais pouco que seja. Eu preciso decidir o que fazer com as horas que eu tenho e com os recursos que eu tenho. Não adianta ficar reclamando daquilo que eu não tenho. Eu preciso fazer alguma coisa com o que eu tenho. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade é essencial antes de qualquer coisa, antes de qualquer passo a passo. E entender isso é libertador, porque você para de se comparar com rotinas irreais de pessoas que você vê na internet ou até pessoas do seu convívio mesmo e começa a trabalhar com aquilo que você tem, com as ferramentas que você tem. Sua vida só muda quando você para de se lamentar e assume a responsabilidade pela sua própria vida, porque ninguém vai te salvar, tá? Ninguém vai vir bater na sua porta, te dar um aumento, te dar um emprego, fazer as coisas por você. É você que precisa fazer. E eu só consegui mudar de fato quando eu cheguei no meu limite. Quando as coisas que eu queria mudar me incomodavam tanto que começou a me gerar dor, sabe? Sofrimento. E só nesse momento que eu realmente tive coragem de falar, não, chega, eu vou mudar isso aqui na minha vida. E a primeira coisa prática que eu vou te falar
para você conseguir organizar a sua vida é parar de perder tempo com aquilo que não importa. Muitas vezes a gente perde muito tempo planejando e pouco tempo executando. Eu mesma já gastei tempo demais organizando a minha agenda, criando lista de tarefas, criando categorias, etiquetas coloridas, testando vários aplicativos. Eu já cheguei a baixar 28 aplicativos em um dia, aplicativos de tarefas, e eu achei que nenhum era bom para mim. Só que aí eu percebi que isso era só mais uma forma de procrastinação. Eu estava só empurrando as coisas com a barriga, sabe? Ao invés de pegar de fato e começar a fazer as coisas, começar a executar o que eu precisava. Então, você precisa parar de gastar tempo e energia demais com planejamento, com a lista de tarefas perfeita, com a agenda perfeita e começar a executar as coisas. E você pode melhorar o seu método, enfim, testar aplicativos e ferramentas, mas você precisa ao mesmo tempo estar fazendo coisas. Você não pode ficar só planejando, mudando sua agenda e não executando nada. E o segundo passo é, antes de mudar, observe como é a sua rotina hoje. Às vezes parece que a gente não tem rotina, né? Muita gente pode até dizer, eu não tenho uma rotina. Todo mundo tem rotina, por mais caótica que ela seja. Então começa a observar quanto tempo você passa nas redes sociais. Quando você chega em casa do trabalho, qual a primeira coisa que você faz? Olha no relógio a hora que você chega, quanto tempo você passa distraído, sem saber muito bem o que você está fazendo. De repente você olha no relógio 10 da noite e você não sabe o que você fez da hora que você chegou até a hora de dormir, porque o tempo passa voando. Ao observar e entender como a sua rotina funciona, você pode descobrir espaços de tempo que você nem sabia que existia. Por exemplo, eu percebi que quando eu chegava em casa do trabalho, eu precisava uma forma de distrair a minha mente, sabe? Para meio que desconectar do dia do trabalho. Antes de fazer alguma outra coisa, precisava de uma distração fácil. E eu ficava rolando rede social. E eu percebi que eu passava 1 hora ou mais, 1 hora e meia, só rolando rede social. Então, eu coloquei um limite de 10 minutos por sessão, uma trava na rede social. Quando dá 10 minutos de uso, aparece um alerta no celular, tipo, esse aplicativo está bloqueado. Isso tem nativo do celular, acho que nem precisa baixar nada para usar isso. E foi uma forma que eu achei para lidar com essa situação. Então, quando você para observar, você vai ver aonde que você está gastando o seu tempo e você pode direcionar esse tempo para outras coisas, para coisas mais importantes que você precisa fazer de fato. Daí, a gente vai para o terceiro passo, que é anota tudo que você precisa fazer. Você ouviu tudo? Absolutamente tudo. Desde tirar o lixo, marcar dentista, entregar um relatório no trabalho, tudo. Anota tudo. Não importa se vai ser numa agenda física, num bloco de notas, no celular, no computador. Testa o que é melhor para você. Tem pessoas que se dão muito bem usando caderno, né? Usando agenda física, escrevendo, né? Tem pessoas que se adaptam melhor assim, outras gostam mais de coisas tecnológicas, que você pode criar alertas, lembretes. Eu gosto muito de usar aplicativo, principalmente por essa questão de ter alertas, de ter lembretes, de poder colocar data, mas você pode testar e ver o que funciona melhor para você. E aí você vai colocar tudo que você lembrar que você tem que fazer ou que você quer fazer, você vai colocar nessa lista. E num primeiro momento, acontece uma coisa interessante. Quando você começa a criar lista, principalmente para quem nunca fez isso, começa a dar meio que um efeito rebote. Vai dando uma ansiedade, um desespero de ver essa lista aumentando e essa lista ficar muito grande e parece que em vez de ajudar, isso atrapalha. Mas eu passei por isso também e eu te digo, é normal, tá? Principalmente se é a sua primeira vez fazendo isso, mas passa dessa fase de anotar. No próximo passo, você vai entender como superar essa ansiedade de ver uma lista de tarefas enorme e como que isso vai te ajudar a cumprir as tarefas de fato. Essa lista que parece enorme, aos poucos você vai aprender a priorizar, a criar lembretes daquilo que é importante. Você vai conseguir identificar o que realmente é prioridade, o que pode ser deixado para depois. Então, isso vai se tornando aos poucos, conforme você continua, uma coisa muito natural. Até o ponto que essa lista ela não vai mais te assustar,
mas sim te trazer paz. E aí o segredo tá no quarto e último passo, que é priorize, organize e quebre tarefas grandes em tarefas menores. Você vai pegar essa lista grandona que você criou e daí você vai começar a priorizar, começar a colocar prazos, começar a pensar o que é importante, o que não é. Às vezes a gente fala que tudo é importante, tudo é prioridade, mas quando a gente vai ver, não é prioridade. Então, para você definir uma tarefa como prioritária, pergunta o seguinte: qual é a consequência de eu não realizar essa tarefa hoje? Ou qual é a consequência de eu não realizar a tarefa nesta data que está marcada? É uma grande consequência? Porque você tem lá, às vezes, 10 tarefas, 20 tarefas. Você não vai conseguir fazer as 20 num dia. Então, você precisa encontrar uma forma de priorizar. E isso você só vai conseguir descobrir qual é o seu método, porque isso é muito individual, é muito particular. Você só vai aprender isso testando. Por exemplo, se você tem que entregar um relatório no seu trabalho na sexta-feira, uma coisa que pode te ajudar é você definir tarefas menores ao longo da semana. Então, você coloca na segunda-feira para, sei lá, juntar as informações, na terça-feira para escrever o relatório, na quarta-feira para revisar ou validar com alguém, enfim, e na quinta-feira para fazer outra coisa para você conseguir finalizar na sexta. Você vai quebrando em tarefas menores ao longo do tempo. Isso evita sobrecarga e procrastinação. E como dica extra, eu quero deixar aqui para vocês sobre a regra dos 2 minutos. Se você tem uma tarefa importante que pode ser feito em até 2 minutos, faça na hora. Sei lá, você está lavando louça e você lembrou que você tem que mandar uma mensagem para alguém confirmando uma informação importante. É realmente importante? Para e faz na hora. Mandar uma mensagem leva 30 segundos e você já resolve, é uma coisa a menos para você fazer. Se vai levar mais do que 2 minutos, é uma tarefa importante? Para o que você está fazendo e anota para fazer depois. Bom, esse vídeo aqui foi mais sobre mentalidade, né? De como eu consegui mudar a minha mentalidade para realizar as minhas tarefas e ser mais produtiva. A minha rotina, claro, ela não é perfeita, longe disso, mas hoje eu consigo coisas que antes de ter consciência desses passos que eu passei aqui, eu não conseguia. E eu só consegui isso parando de procurar culpados, parando de me lamentar e realmente colocando as coisas em ação, parando de perder tempo com aquilo que não importa e executando mais. E depois de muitas tentativas, muita frustração, eu desenvolvi um método próprio que me ajuda demais a ser uma pessoa organizada e produtiva. Eu quero trazer um vídeo sobre isso, sobre os aplicativos, as ferramentas, qual método que eu utilizo. Eu quero trazer um vídeo em detalhes, só que esse vídeo vai dar bastante trabalho, então se você quiser ver esse vídeo, se você quer ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você também se interessa e quer saber mais sobre mudança de hábitos, quer adquirir e manter bons hábitos na sua rotina, esse vídeo aqui pode te interessar e te ajudar muito. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se inscreva para mais ideias e mais reflexões como essa. Até a próxima. Tchau! Tô muito puta, cara. Tô muito puta que acabou a memória do meu celular, não consigo nem falar direito. A vida de youtuber não é fácil não, viu, galera? Vou falar pra vocês, olha. A vontade de rir é grande, né? De chorar é maior ainda. Mas tô acabando. Tô acabando e não vai ser isso que vai me parar. É isso aí. Qual que é a frase?